bem-vindos novamente. Vamos dar início ao nosso terceiro módulo. Nesse terceiro módulo, eu apresento para vocês 3 tarefas. Além disso, eu faço uma retomada de alguns termos que a gente utilizou e a gente vai utilizar novamente nessa tarefa, mas aí vai ficar por conta de vocês. Então, no segundo módulo, a gente conheceu alguns termos como domínio, que era o conjunto de números que a minha variável independente podia assumir. A gente conheceu a imagem, que são os números que se relacionam com o meu domínio. Além disso, uma regra associativa, que associa um elemento do domínio a um único elemento da nossa imagem. Por fim, também vimos a variável dependente e a variável independente. Quantidade de cadeiras é variável dependente porque depende da quantidade de mesas, certo? Então vamos lá. Além disso, no primeiro módulo, a gente fez essa tabela e não determinou quem que era o domínio. Então vamos ver. O nosso domínio são esse conjunto numérico que vai de 0 a 10. A nossa imagem são os valores assumidos por essa relação, né, entre a quantidade de mesas e quantidade de cadeiras. A regra associativa é a mesma, porque era o mesmo exemplo, apenas com valores diferentes. E a gente pode observar aqui no gráfico, onde está circulado em verde, os elementos do domínio e os elementos da imagem. Beleza? Vou apresentar para vocês, então, a nossa primeira tarefa, que eu quero que vocês, observando o gráfico que está disposto nesse link, determine quais são as variáveis independente e dependente, o conjunto domínio e o conjunto imagem e a regra que associa os dois conjuntos. Bom, então abri aqui o meu link. O que eu posso perceber nesse link? A gente tem duas telas. A gente tem o plano cartesiano de um lado, com o eixo X representando a quantidade de litros, o eixo Y, o preço pago pela quantidade de litros, a bomba de gasolina, que vai estar mostrando para a gente também a quantidade de litros e o preço, e o controle deslizante, que serve para a gente simular que está abastecendo o nosso carro, beleza? Então, conforme eu vou variando aqui, varia a quantidade de litros, varia o preço, e esses pontos que estão marcando também essa relação. Ó, pode ver esse ponto 10,8 e 54, aqui para 10,8 litros, custa R$ 54, tá certo? Conforme eu vou variando, ele vai marcando os meus pontinhos. Só uma coisa, pessoal, se vocês clicarem na tela e usarem a rodinha do mouse, a gente pode aproximar e afastar. Cuidado clicar nessa tela e fazer isso porque vai desconfigurar. Não consegui deixar a bomba travada, mas se acontecer isso, vocês clicam nessa voltinha aqui. Parece um círculo, uma voltinha, porque ele vai refazer. Beleza? Então clica no ícone refazer, ele refaz. Eu posso refazer, tá bom? E aqui variando, eu vou conseguir observar preço e a quantidade de litros. Então, apresentado o link e a primeira tarefa, vamos para a nossa segunda tarefa. Nessa segunda tarefa, eu quero que vocês imaginem que vocês vão abastecer seu automóvel e você fica observando a bomba de gasolina do posto. Eu quero que vocês observem como se dá o comportamento e completar a tabela, depois responder as questões. Então, aqui vai estar a tabela, vocês vão colocar o preço de acordo com a quantidade de litros, e responder a perguntinha. Na tabela, quais diferenças podem ser notadas na marcação da quantidade de litros em relação à quantidade de mesas? Então, relacionando essas duas tabelas. E nos gráficos, quais diferenças podem ser notadas? Então, eu quero que vocês respondam essas duas perguntas. Além disso, terceira tarefa, completar a tabela e as lacunas indicadas abaixo. Então, com a tabela que vocês já completaram, vocês podem completar de novo ou usar os valores que vocês já tinham colocado. Eu quero que vocês completem as lacunas. Além das tabelas aqui indicando o preço, completem essas lacunas. Então, está escrito lá, na tabela pode-se observar uma variação de quantas unidades na quantidade de litros. Então, a gente vai ver quanto variou de 0,1 para 0,2. E em seguida, qual foi a variação, né, no preço, né, nas unidades do preço. Tá certo? Essa é a terceira tarefa, simples. Por fim, respondam. Se existe alguma regularidade que pode ser observada, e sim, descreva. Pessoal, então finalizamos aqui o terceiro módulo. 3 tarefas bem legais. Boa sorte para vocês e tchau!